o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Livro de Jó, no capítulo 7, diz que Jó desabafa e questiona a Deus. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como os de um assalariado, como o escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer, como o assalariado que anseia pelo pagamento? Assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando enfim me deito, questionam-me os pensamentos: quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que vejo o romper da aurora. Meu corpo está tomado pelos vermes e de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Amém, irmão? Poder sentar. O livro de Jó mostra esses episódios dos desabafos de Jó, esses momentos de questionamentos dele em meio às suas angústias, aflições, que em princípio nós podemos considerar meio lógico, né? Mas não sei se considero tanto. O testemunho de Deus a respeito de Jó é muito grandioso. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E esse homem era realmente muito especial. Foi muito especial porque Deus confia uma ação, permitindo uma ação de Satanás contra ele e pegando o testemunho de Jó, onde Jó expressa frases tão gloriosas que nós sentimos o impacto de Deus ao mencioná-las, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Recebi o bem de Deus, não receberia o mal. Como fala uma louca, fala, enfim, são muitas glórias na vida deste grande homem de Deus. Mas, quando Deus prova um homem, é para aprovar. Deus não prova para reprovar. Amém? Porque Deus nunca nos dá nenhuma prova além do que possamos resistir. Então, se é assim, então quando Deus nos prova, o seu objetivo é nos aprovar, porque Ele não permite que venha sobre nós nada além das nossas forças. Então, o projeto de Deus é nos aprovar. E quem é aprovado em uma prova, em um teste, em uma luta, este recebe a recompensa da sua aprovação, um galardão. Então, sempre que Deus nos prova, é porque Ele tem um projeto de nos dar algo a mais. Então, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, já tinha tudo nessa terra? Não, não tinha tudo. Qual é a prova que ele não tinha tudo? Deus o provou. Então Deus queria galardoá-lo ainda mais nessa terra. Daniel, aquele baita homem, tinha tudo? Não. Deus o provou na cova dos leões. Alguma coisa além daquilo ele herdou. Sadraque, Mesaque, Abednego, e enfim, né? Assim vai a história. Quando Deus prova é porque quer aprovar, galardoar, abençoar. Davi desceu ao vale para encarar Golias, suportou aquela
batalha ali, venceu, ora, o resultado vai aparecendo, já apareceu de imediato, mas ainda depois, anos depois, a história de Davi é contada, e quando Davi está naquele trono lá, muita gente lembrou, poxa, não foi esse que derrotou Golias? Só restava ele sair mesmo, o trono. Enquanto todo um exército fugiu, ele desceu, um menino desce sozinho no vale. Então, sempre que há uma prova, há um objetivo de Deus, que é de aprovar, galardoar, acrescentar algo mais nas nossas vidas. E se existe esse projeto de acrescentar algo mais nas nossas vidas, significa que nós ainda não alcançamos tudo. E o que acontece aqui com Jó, eu acho interessante o título que colocam aqui, né? Jó desabafa e questiona Deus. Tem vários questionamentos de Jó para com Deus. E naquilo, voltando à primeira palavra, naquilo que muitos poderiam achar normal, eu hoje não acho normal. Não me interessa o que você passe. Você tem que passar calado com Deus. Eu não aceito. Não me interessa. Sabe o que não interessa? Não interessa. Eu nunca vou achar o mínimo de justificativa para que você questione Deus ou ouses blasfemar do nome do Senhor. Tua cabeça pode estar na guilhotina, teu corpo coberto de chagas de bicho, não me interessa. Louva a Deus, glorifica, vai para a sepultura dando glória a Deus. Essa é a minha postura hoje. Depois de tudo que o Senhor me deu, a graça, onde Ele me colocou, no nível espiritual que Ele me permitiu chegar, as experiências, o que eu observo, no tipo de revelações, nas palavras, afinal de contas, aquelas placas não estão lá de enfeite, não. Se alguém acha que aquilo lá é enfeite, está muito enganado. Aquelas placas não são enfeite, aquelas placas são vida. Mas nem todos veem assim. Bom, mas a estrada é trilhada somente por quem a enxerga, amém, irmão? Quem não enxerga a estrada não trilha por ela. Tem a estrada das formigas, e nós não vemos, né? Tem a dos gafanhotos. Os pássaros têm sua trajetória nos ares, ninguém enxerga, mas eles, ano após ano, vão pelo mesmo caminho e voltam pelo mesmo caminho. Quem traçou, né, no céu o caminho para a gaivota, diz uma expressão bíblica. Enfim, como é que as tartarugas conseguem, nascem numa ilha, atravessam os oceanos, uma vez por ano, volta na mesma ilha para desovar, ter os seus filhotes? Quem traçou esse caminho para ela no mar? As baleias vão por esse mundão de oceano sempre no mesmo lugar. Incrível! Você deve assistir esses documentários que tem por aí, no YouTube, etc. Você vai ficar fascinado, você vai descobrir que Deus traça caminhos de formas incomparáveis. Então, não adianta, segue a sua estrada, segue o seu caminho, não adianta questionar Deus, não adianta nada. E se Deus te apontar uma estrada, irmão, só te resta um caminho: ou segue, sofre, padece, vai até o fim e vê a glória de Deus, ou então abre mão, pula fora e vê o inferno. Tem algum outro caminho? Eu não enxergo outro caminho, nunca enxerguei. Então, meu irmão, essa é a realidade nua e crua de um ministério aonde você entra para ouvir a verdade. Essa é a realidade. Você acha que no tempo que nós vivemos, tempo de restauração, tem tempo para bajular alguém? Não, Jesus já me proibiu disso. E cada dia que passa eu estou vendo Jesus colocar um pedacinho de pedra a mais no meu coração. Cada dia Jesus vai botando mais uma pedra, vai chegar uma hora, meu irmão, que quem viver, viveu, quem morrer, morreu, mas a estrada do ministério vai ter que seguir só com quem fica de pé mesmo. Não vamos nem dar uma olhadinha, vem cá, irmão, te dou a mão aqui, não, caiu, tchau, fica para trás. Isso é restauração, meu irmão. Olha, o alvo do ministério esse ano é o sistema judiciário.
Você tem ideia? Você acha que tem tempo para bajular alguém? Olha o nível que Deus colocou esse ministério, os vídeos, as peças que Ele nos deu a realizar, o alvo. Já tem gente preparada aí para atacar os fóruns e delegacia e mandar ver. Você acha que o ministério que está lutando a esse nível vai ter tempo para ir cuidar do seu denguinho, do seu mau humor, do seu... Não, porque eu recebi aquela profecia. Não interessa o que você pensa, interessa que você tem a obrigação de estar de pé. A profecia é falsa? Prova com o fruto da tua vida que ela é falsa. Porque eu já recebi profecia falsa, e não foi de qualquer um, não. Do pastor da igreja, que também era profeta, o homem que quando falava todo mundo, opa, um homem com poder para interferir até na ação do Espírito Santo. Aprende essa. Se você está aqui para aprender, aprende essa. Eu falei de um homem com poder para interferir até na ação do Espírito Santo. Você já tinha ouvido isso? Não tinha ouvido isso? É por isso que eu sou pastor e você é ovelha. Porque até isso eu sei. Tá, meu irmão? Até isso eu sei. E esse homem virou para mim, falou um negócio. Eu falei, está se deixando levar por alguém, não recebeu de Deus. Sabe por quê? Que eu falei para mim mesmo, não recebeu de Deus? Porque nós conhecemos a nossa própria vida, amém, irmão? E o Espírito Santo só fala a verdade. O Espírito Santo não fala mentira, ele só fala a verdade. Então eu falei, não é o Espírito Santo, porque essa verdade da minha vida eu conheço muito bem. E resultado, eu fui crescendo, fui buscando, e todo mundo foi vendo que aquela profecia não tinha nada a ver comigo. E eu me destaquei, e os filhos do pastor estavam lá. Sabe por que eles estavam lá? Porque eram filhos do pastor, mas aonde o império do pastor não tinha extensão, quem se destacava era eu. Como se vê no dia de hoje, vai procurar os filhos do pastor. Estão lá no nepotismo, assumindo o ministério do pai. Meu pai não era pastor, eu não era filho de pastor, na minha família não tinha sacerdote, e hoje eu alcancei uma posição que está acima do sacerdócio. Quantos pastores você ouviu dizer, não inventaram a arma para me matar? Quantos você ouviu dizer isso? Muitos, né? Quantos pastores receberam recado de traficante e mandou de volta? Você viu muitos também, não já? Quantos pastores já pregaram o que eu prego? Muitos, né, irmão? Muitos. Pois é, irmão, então essa é a realidade. Esse lugar aqui é para você ouvir o que você não ouvia. Se Jesus te chamasse para cá para ouvir o que você já sabia, para que ele te chamou? Se ele te chamou para cá, é para você ouvir e aprender o que você ainda não sabia. E o que você aprende se transforma em arma e armadura para você. Então aqui é que você está sendo revestido, né? Lembra? Estou vendo muitas espadas. É isso mesmo, são espadas para você. O que é espada? Espada é a palavra. Estou vendo irmãos receberem vestes. O que é vestes? São os níveis espirituais. Estou vendo irmãos receberem armaduras. Para que serve uma armadura? Para ficar em casa assistindo televisão? Não, é porque Jesus está te chamando para o campo da batalha. E tem mais, só dá armadura para quem vai, para quem já disse eis-me aqui. Quem ainda não disse eis-me aqui não recebe armadura, não. Esse ministério, meu irmão, não tem tempo para as suas controvérsias de família. Não, porque, pastor, eu queria falar, o meu irmão, esquece teu irmão. Teu irmão não faz parte da minha vida, não faz parte da minha história. Você faz parte. Jesus chamou você para esse ministério. Se não chamou teu irmão não existe. Ele não nasceu, ele não viveu, ele não sei se ele vai morrer. Ele não existe. Isso é restauração. Nós estamos num nível, meu irmão, fazendo uma obra que ninguém... Os irmãos estão comunicando aí de vez em quando, que eu não li aquela repórter que teve aqui dentro.
Já falaram que o Face dela é cheio de coisa do comunismo. Escreveu lá quase que um livro a nosso respeito. Eu não li, porque a mim não me interessa. Não me interessa. Se eu sobrar um tempo, eu vou lá e leio a reportagem. Ela até me mandou pelo e-mail a reportagem. Pastor, está aí a reportagem. Eu não li, eu não abri. Porque eu tenho outras coisas mais importantes para saber o que estão falando de mim. Com certeza eu já sei que ela ali não está dizendo que eu sou o cara que lança flores, dou beijos e abraços, que que mando pregações de paz e amor, que eu prego o sermão do monte das bem-aventuranças. Isso eu já sei que ela não falou, então eu já sei o que ela vai dizer. Ela vai dizer o que todos os servos do diabo no mundo dizem a meu respeito. Não vai dizer nada diferente. Então nem me interessei por ler. Perante o Deus vivo, eu não me interessei por ler a reportagem e ela me mandou pelo e-mail a reportagem. Eu não li. Perante o Deus vivo, eu não li. Está lá no e-mail. Se um dia eu não tiver absolutamente nada para fazer e abrir o e-mail, pode ser que eu venha ler. Mas a reportagem já saiu há um tempão, eu não tenho o mínimo interesse, porque eu já sei o que vou ouvir ali. O cara é fanático, o cara é contra os políticos, o cara fala do judiciário, o cara fala das outras igrejas, o cara manda todo mundo para ponte que caiu, o cara é um desbocado. Isso todo mundo já disse. Não tem novidade para falar a meu respeito. Eu é que tenho novidade para falar. As novidades sou eu que tenho para falar nesse mundo, mas eles não têm nada de novidade para falar. Então a mim não me interessa o que eles vão dizer, né? Então, meu irmão, veja que Jó, ele ainda não está completo. Se ele tivesse completo, não precisava passar por mais nenhuma prova. Então, você, quando passamos por lutas e provas, significa que ainda não estamos completos. Jesus tem algo a tratar ainda na nossa vida, na nossa alma, né? Tem algumas pessoas que somem depois de certas profecias. E eu digo, já sumiu tarde, não sei por que demorou tanto. E às vezes alguns irmãos, bem intencionados, obviamente, não, pastor, o irmão ficou chateado, tal. Ficou chateado, não veio a mim, por quê? Porque está devendo. Porque é assim que funciona. Adão, onde estás? Epa, estou devendo, me escondi. Quando Adão não estava devendo nada, Adão, onde estás? Eis-me aqui, Senhor. O que se trata aí? Quando está devendo, se esconde. Ou será que Jesus é um palhaço? Irmãos, não temos tempo para bajulações. O negócio aqui é fogo puro e nós estamos nos preparando para ser o rio de sangue de Jesus na nação brasileira. Essa é a visão do ministério. Visão essa que nem todos suportarão. Muita gente está aqui, eu morro por Jesus. Irmão, peça para Jesus te capacitar a morrer por ele, porque na hora que o cerco pegar fogo, muita gente vai pular fora. Lá fora, nós temos a nossa placa gloriosa, e ela está bem grande lá, templo pós-prisão. Antes isso aqui era uma barraquinha. Depois da prisão, Jesus começou a abençoar isso aqui de uma maneira gloriosa, a trazer obreiros, a trazer guerreiros. Antes da prisão, irmão, aqui dentro era eu para tudo. Eu me desgastava, eu chegava no horário de culto arrebentado. Eu tinha que fazer coisas depois do culto, eu tinha que fazer coisas antes do culto. Hoje tem irmãos aí ajudando. Tudo isso aconteceu depois da prisão. As construções, tudo depois da prisão. Antes a gente era tudo no sufoco, tudo na dificuldade, telha de amianto chovendo dentro, telhas quebradas e um horror. Hoje nós temos lá templo pós-prisão, dizendo que o mundo não tem condição de nos impedir de crescer. Tudo que o mundo fizer será para o nosso bem. Como foi profetizado, chegará uma hora que qualquer que matar um de vós, cuidará fazer um bem a Deus. Então, não importa, você tem que seguir marchando.
Tempo pós-prisão. Pode uma pessoa adentrar naquele lugar, olhar para aquela placa e achar que aqui dentro tem o quê? Aqui dentro tem loucos, irmão, apaixonados por Jesus. Aqui dentro tem pessoas dispostas a morrer por uma causa. Eu não sei se são todos, mas uma coisa eu te garanto, que alguém tem muitas bandejas flutuando. Não é uma nem duas, não, tem muitas bandejas flutuando. Porque é tempo pós-prisão. Quem passa embaixo daquela placa já passa na unção. Então, se não é isso, se enganou, não, eu não tinha lido, pastor, então volta lá fora, leia, e depois decida se quer entrar. Porque aqui, meu irmão, hoje eu estava lendo, eu fico admirado, eu vou lá para o outro lado da calçada, e olho para o que está escrito na fachada desse prédio, eu fico impactado, e eu digo, meu Deus, nunca tal se viu. E não está só no alto do morro escondido, não, nós fotografamos e lançamos mundo afora. Agora até a abertura do nosso DVD já vem com as mãos algemadas, para mostrar qual é o nosso caráter. Nós iniciamos uma marcha e não vamos parar. Quem cair na frente da nossa bota, nós vamos pisar. E se Deus determinar uma barreira na qual nós venhamos a parar e ali sucumbir, ali nós sucumbiremos, mas parar a marcha, nunca. E não esquece, irmão, igreja tem direção. Tudo que Deus institui tem uma cabeça só. Chegará um dia que nós diremos, que nem disse Tomé, vamos nós também para Jerusalém morrer com ele. Quando esse dia chegar, meu irmão, a convocação será a mesma. Quem vier, veio. Quem não vier, fique. Mas eu não estou aqui no Evangelho para você deixar seu dinheiro dentro da caixinha de oferta e eu ver, agora dá para eu comprar uma Ferrari. Beleza. Passa mais uns anos, agora eu posso comprar um apartamentinho ali no Leblon, uma casinha de praia. Eu não estou aqui para curtir o mundo, eu estou aqui para banhá-lo com o meu sangue. É para isso que estou aqui, é para isso que você foi chamado para cá, para morrer pela causa do Evangelho. A nossa placa lá está escrito, ensinando a morrer por Cristo. As pessoas que estão por aí dentro das igrejas, elas pensam nisso ou elas pensam o contrário disso? Não, eu vou para a igreja porque Jesus vai me abençoar, Jesus vai me dar um carro, Jesus vai me dar uma casa, Jesus vai me encher do Espírito dele, vai fechar o meu corpo, o diabo não vai mais poder nada contra mim, então eu vou poder ficar no meu cantinho, que o diabo não vai me tocar. Não é isso que se pensa por aí? Ali fora está escrito, ensinando a morrer por Cristo. Foi para isso que você entrou aqui, irmão, para dar a vida pela causa de Jesus Cristo. Se você não tem esse projeto, irmão, vai para outro canto. Senão você vai ficar se espetando o tempo todo com essa palavra. A espada vai te catucar aí o tempo todo, você vai se sentir incomodado, você vai se sentir saturado, porque você não vai deixar fluir aquilo que é projeto de Deus para a sua vida. Então, procura lá uma igrejinha batista, é um clube social legal, lá ninguém fala nem de salvação nem de condenação. Lá todo mundo já é salvo. Há pouco tempo atrás eles acreditavam até que eram predestinados, só se for ao inferno. Que maçom só tem uma predestinação, é o inferno. É o pacto lá com o bode da maçonaria. Então, ensinando a morrer por Cristo, entenda o cartão postal que Jesus Cristo mandou colocar ali. Você acha que um homem natural colocaria isso lá na porta? Ensinando a morrer por Cristo, sabendo que todo ser humano normal olha para um negócio desse e diz assim, o quê? Morrer? Não, não quero morrer não, tchau, vou para outras bandas. E como pastor normalmente, o que eu faria? Eu queria colocar uma placa lá
que atraísse as pessoas para dentro da igreja. Não é isso que fazem os pastores? Pois eu botei umas placas, umas coisas lá fora que repelem, expulsam as pessoas. Porque Jesus disse para mim: não vou trazer covarde aqui para cima, vou trazer valente. Então você, quando Deus te chamar com o espírito da valentia, que você se deparar com aquela porta lá fora, que você lê aquelas placas, você tem que dizer: é aqui mesmo que eu tenho que entrar. Esse é o meu lugar. Não tem endereço lá fora, não tem dias de culto, não tem propaganda de dias de culto. Em lugar nenhum nós temos propaganda de dia de culto. Sabe por quê? Porque quem põe lá, quarta-feira tal dia, quinta-feira tantas horas, não sei quem, esses estão querendo todo mundo. Não, ali, meu irmão, receberá do Espírito Santo o dia e hora aqueles que são os valentes, que vêm para cá para dar a vida por Jesus Cristo. Não é qualquer palhaço. Geração de Jesus Cristo não é para crente palhaço, é para crente disposto a morrer pela causa. Por isso está escrito lá, que é ensinando a morrer por Cristo. Logo embaixo está geração de... Você faz parte de uma geração de mártires? Qual é a tua esperança então? Morrer? Ser martirizado pela causa do Evangelho? Ou nós somos os únicos errados, ou nós somos os únicos certos. Porque igual a nós, não tem mais ninguém no mundo. Agora, olha por aí, quantos encaram traficante? Quantos encaram o juizado? Quantos fazem chacota com eles, como eu? A gente se reúne aqui, faz os vídeos, faz as peças e tudo é chacota com o judiciário. Tudo, a gente mostra o lado contrário, que discordamos. Quantos fazem isso? Irmãos, ou nós somos os únicos errados do mundo inteiro, ou somos os únicos certos do mundo inteiro. Porque uma coisa eu digo, Deus das Assembleias de Deus... Antes eu cuspia na cara dele, agora eu já estou escarrando. Deus dos batistas? Primeiro lá teria que ter algum Deus, nem Deus lá não tem, a não ser um Deus chamado Deus desse século, o diabo. Metodista, presbiteriano, wesleyana, Benihim, Agenotruque, né? Como o irmão falou ali, Agenotruque, perfeito, o cara é cheio de truque, deve ter estudado mágica para enganar aqueles trouxa lá. Tudo atrás de dinheiro. Ele inclusive falando que ia amaldiçoar o cara para o cara ficar na cadeira de roda tetraplégico porque não deu o dízimo. Quem viu isso? Aí, viram? Imagina, vai ficar tetraplégico. Por quê? Porque não deu o dízimo. É o caráter, é o mau caráter deles. Então, meu irmão, nós somos a geração de mártires. Aquilo lá não está escrito de enfeite, não. É porque Jesus está chamando pessoas para cá para aprender a receber o espírito dos mártires. Sabe qual é o espírito dos mártires? É o Espírito Santo. É Ele que nos capacita a essas coisas gloriosíssimas. Nós não estamos aqui, irmão, para nos apresentar na sociedade, sabe? Bonitinho, engravatadinho. Aí chego nos lugares, está aqui meu cartão, ó, pastor fulano. Sabe que no cartão de crédito você bota o nome que você quiser, né? Sabia disso? E quantos pastorzinhos de meia tigela aí retardado eu já vi puxar? Pastor fulano, pastor fulano. No meu cartão de crédito está escrito Tupirani da Hora Loures. Esse é meu nome, é esse que os anjos conhecem, meu irmão. Não preciso me intitular de pastor, não. Pastor, todo mundo vê o que eu sou quando eu abro a boca, quando eu falo de Cristo, quando Ele fala através de mim. Todo mundo vê quem eu sou. Eu não preciso ir atrás de um povo, eu não preciso ir atrás de um grupo. Quando Jesus disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja, eu não fui atrás de ninguém, Ele mandou vocês atrás de mim. Quem é pastor, a ovelha conhece o pastor, a ovelha vai atrás do pastor. Pastor não tem que procurar a ovelha, é a ovelha que vai atrás do pastor. Eu vim para cá sozinho. Primeiro culto nesse lugar foi eu, meu pai e minha mãe.
18 anos depois, atravessamos os oceanos Pacífico e Atlântico, chegamos a todos os lugares, chegamos ao Japão, chegamos aos Estados Unidos, chegamos na Europa, chegamos na África, e aonde mais? Chegamos no Alasca, onde mais tiver gente nós vamos chegar. Mas a filosofia é essa: morrer por Jesus Cristo. Se você não tiver isso como uma espada dentro da tua alma, meu irmão, você vai se desviar. Jesus não te chamou para se destacar, não, porque todo mundo fala mal de mim, todo mundo me critica, então eu quero ser um ícone evangélico para todo mundo ver que eu estou por cima. Deixa de ser ridículo. Os homens que mais são falados hoje são aqueles que todo mundo olhou e os viu por baixo, com a cabeça na guilhotina, arrastados, carregando cruz. Esses é que foram ícones do evangelho. Onde estão os pastores da Assembleia de Deus? Eu sei, esses bichos safados das Assembleias de Deus, esses canalhas, estão lá comendo na mão do bode da maçonaria e recebendo medalhinha de ferro naquela desgraça do peito deles. Isso é que acontece com os que são destacados. Nós temos que vir das sombras, irmão. Quando olharem para nós, eles não têm que ver nada, e quando nós abrirmos a boca, eles serem surpreendidos por fogo caindo do céu. Malditos assembleanos, que seja um câncer a corroer eles todos. Malditos e desgraçados assembleanos, que venderam o sangue de Cristo. Malditos. Que nenhum deles baixe a sepultura em paz. Desgraçados. Leiloeiros do povo de Deus. Se há um Deus vivo, ainda hei de ver Silas Malafaia comido que nem Herodes de bicho em cima de um leito. Vendedor do povo de Deus, canalha. Vitória em Cristo. Nunca souberam quem é Cristo, canalhas, malditos. Lá fora, irmão, é geração de mártires que está escrito. Isso aqui não é para qualquer um. Então olhe para si mesmo e diga: eu não sou qualquer um. Olhe para si e diga de si mesmo: eu não sou qualquer um. Porque para entrar nesse lugar, meu irmão, você não entra com a tua própria vontade. Jesus já falou várias vezes nesse lugar. Eu tenho duas bênçãos nesse lugar. A primeira é chegar nesse lugar, e a segunda é eu permitir que volte. Jesus está te abençoando cada vez que você volta nesse lugar, Ele está te abençoando. O irmão Marco teve uma visão, me mandou no zap lá, eu ia publicar, depois eu achei que não devia publicar, e eu vi que eu estava certo em não publicar. Mostrou cordão umbilical quase partindo, vidas por um fio. Zele pela sua vida. Entenda que se você chegou a esse lugar para ouvir o que você ouve, e no meio dessas palavras loucas, afoitas, vorazes que você ouve, você sente Deus. E lá com os desgraçados, no meio de um monte de lisonjas e falsa prosperidade, você fica que nem um sepulcro vazio. Entende, meu irmão? Está sentindo Deus? Está sentindo Deus porque eu estou irado, e se eu estou irado, Ele está irado. Desembainha a tua espada, derrama sangue. Tem que saciar Deus. Enquanto os amalequitas estiverem de pé, Ele não estará sossegado. Malditos sejam os assembleanos, desgraçados, malditos. Se eu sou servo do Deus vivo, eu os amaldiçoo. Malditos sejam. Lá na porta da nossa igreja está escrito: não votamos, não elegemos marginais.
É isso que está escrito. Você já viu lá fora? Já viu que já publicamos? Não está ali escondidinho aqui no alto do morro, não. Botamos, eu fotografei, já rodou o mundo inteiro, já atravessou os continentes. Não tem nada escondido aqui. Jesus nos tem falado: tudo que eu vos disser ao pé do ouvido, apregou aos telhados, e assim tem sido. Eu me alegro muito. Os irmãos publicam umas mensagens bem antigas, no começo do ministério. Quando eu abro aquilo que eu ouço, eu digo: Jesus, eu não mudei nada, eu só piorei. Eu não afrouxei em nada, eu fiquei pior do que isso. E eu dou glória a Deus, porque quando eu olho no espelho verdadeiramente, eu vejo um cara que não se corrompeu. Não interessa o tempo de culto. Não vou dizer: olha o teu dinheiro, olha o teu dízimo. Nem nunca, meu irmão, você vai receber aqui algo. Leva isso por tanto. Vamos parar aqui um pouquinho o culto, vamos fazer aqui um leilão, vamos fazer aqui um comércio. O comércio desse púlpito é o teu sangue diante do altar do Senhor. Não votamos. Por quê? Não elegemos marginais. E tem mais, vou dizer uma coisa. Eu sei que muitos podem dizer assim: não, pastor, mas eu voto às vezes, tal. Irmão, você vota, você está em falta com Jesus. Porque nesse ministério, ele disse que é para nós não votarmos. Você pode votar à vontade. Eu só tenho que te dizer que você está em falta com Jesus. Eu nem quero saber, nem vou procurar saber se você votou ou não. Isso não é problema meu. Quem disse que é para não votar é Jesus. Agora você vai lá, entra no teu canto e pergunta para ele: Jesus, é mesmo? É para não votar ou eu posso votar? Pergunta para ele. O que ele te disser, vai e faz. Porque aquilo que ele manda fazer, ele garante. Agora, eu tenho que transmitir aquilo que o Espírito Santo me fala. E o que ele disse para esse ministério é não votarmos em ninguém. Quando você vota, sabe o que você está dizendo? Eu acredito nesse cara. E você acredita mesmo? Nesse bando de viadinho que se candidatou aí? Você acredita mesmo? Nos petistas do comunismo? Você dá crédito a eles? Tem crente que diz assim: não, eu voto no PT, porque o PT é o Partido dos Trabalhadores. Não. É PTL, Partido dos Trabalhadores Ladrões. Foi o partido que mais roubou em toda a história da política brasileira. Chegou à casa dos trilhões, mandou dinheiro até para a Venezuela, para Cuba e outros lugares mais. Chegou à casa dos trilhões. Enquanto isso, brasileiros estão morrendo na fila dos hospitais. Nós, geração de Jesus Cristo, não votamos em ninguém, porque nós não elegemos marginais. E para completar, irmão, quando se olha lá no finalzinho da placa, tem um cara, muita gente diz: é você naquela foto? Eu digo: sou eu mesmo. Não sou eu fisicamente, mas em espírito sou eu mesmo. 2 pistolas na cabeça e no peito escrito: morro, mas não nego Jesus. Não negar Jesus, irmão, não é não negar o nome Jesus, não. Não negar Jesus é não negar os seus conceitos, seus princípios e a realização da sua obra. É você morrer realizando a obra. Ele te diz: vai lá e faz, tu vai lá e faz. Alguém diz: eu vou te matar, então mata. Se matar, matou, mas você morre realizando o que o Senhor mandou. Morro sim, mas não nego Jesus. Então, meu irmão, observa bem as mensagens que tem lá naquela porta antes de você entrar. A partir de hoje, quando você for entrar pelaquela porta, entra bem orgulhoso, não entra mais assim, com cabeça baixa, não. Entra olhando para cima. Para primeiro, leia e depois você decide se você quer entrar. Porque lá fora está o caráter do nosso ministério. E tem uma plaquinha lá também muito intrigante. Enquanto falsos pastores prosperam em riquezas, eu o faço em inimigos. Um pastor que coloca uma placa dessa na porta da sua igreja, está chamando membros? Não está. Mas está chamando valentes?
Isso está chamando valente. Amém, meu irmão? Então atente para essas coisas gloriosas, porque Jó foi provado. Sabe por que foi provado? Porque Deus tinha algo a mais para dar a ele. E você também vai ser provado. Quando você diz assim, eu estou indo na igreja lá no Santo Cristo, as pessoas dizem logo o quê? Mas não é daquele pastor que foi preso não, né? Porque falou em Santo Cristo e Evangelho, só se fala de mim. E é isso que as pessoas dizem, não é daquele pastor maluco, fanático, doido que foi preso não, né? Aquele da intolerância religiosa, né? Aí você diz, não, é lá mesmo. Pronto, começou a perseguição. Sabe por quê? Porque Deus tem algo mais a te dar. Aceita a perseguição, aceita a luta, não foge da batalha, não foge da guerra, porque só depois da guerra que você poderá recolher os despojos. Só depois, antes não vai recolher nada. Então, meu irmão, essa é a nossa mensagem. A nossa placa que está lá fora é a nossa pregação. Tudo que nós colocamos lá fora é o que nós temos a declarar de 1001 formas, dia após dia, nos vídeos, nas pregações, nos seminários. Ensinamos Bíblia e mostramos o nosso caráter fundamentado na Bíblia, fundamentado naquilo que Deus tem a nos declarar. E se é isso que você quer, ser morto em favor do Evangelho de Jesus, você está no lugar certo. Se não é isso que você quer, não deve voltar no próximo culto. Não deve, irmão, não volte no próximo culto, porque nós não nos cansaremos de falar que o nosso princípio aqui é ensinar a morrer por Cristo, porque Jesus nos recrutou como aqueles que vão somar os mártires debaixo do altar. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. No momento em que o irmão Júnior estava cantando, Deus me mostrou você recebendo uma unção, Júnior. E um anjo te envolvia, e ali era derramada uma unção sobre a tua vida. E assim diz o Senhor a teu respeito: através da tua boca, do teu canto, eu vou operar, diz o Senhor. Eu vou operar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amém. Júnior, eu esperei esse sinal até agora para falar. Enquanto você cantava, louvava, havia no lado esquerdo do teu ombro, uma pequena ave, tipo uma pomba, completamente branca, com suas penas, incrível, lindo, um branco que não é desse mundo. A ave branca, ela ficou o tempo inteiro no seu ombro, enquanto você louvava, e no final, ela desapareceu dentro de você, essa ave. Até aqui. Amém. A paz, irmãos. Louvado seja o Deus deste lugar. Amém. Mestre, quando o Senhor começou a oração, eu vi uma cruz aqui muito real. Eu via que a madeira dessa cruz ainda estava crua. E dessa cruz saíram várias cruzes para os irmãos, sendo que quando alguns pegavam, a cruz entortava. Mas eu não via quem essa visão cessava. Durante a pregação, Deus me fez observar os irmãos. Algumas das cruzes que estavam tortas, elas ficaram retas. Amém. Irmã Daniela, eu vi, irmã, um lobo atrás da irmã. Daqui a pouco, a cabeça desse lobo tornava como se fosse um crocodilo. Depois virava como se fosse um cachorro. E babava muito, irmã. E ali essa visão cessava. Quando o senhor estava falando de submissão, mestre, eu vi as bolsas das mulheres saltarem para o púlpito. Amém. Irmão Marcos Vinícius está aí, não?
Deus me deu uma visão com o irmão Marcos Vinícius, pastor, onde eu via o chão onde ele pisava rachar e ruir, mas eu não via o irmão cair. Amém. Irmã Carmelita, Deus mostrava, irmã, o seu lado esquerdo começar a ficar paralisado. De repente, mestre, eu vi um anjo, tocou no lado esquerdo dela e o lado esquerdo dela tornou-se normal. Amém. Irmão Rômulo, Deus me deu uma visão, irmão, onde eu via algumas BRs. E eu vi, irmão, muitos demônios se preparando para quando o irmão passasse. E eu vi, irmão, um anjo derramar na parte de um carro escuro, creio que é o carro do irmão. Ele levantou o capô e jogou uma espécie de óleo e água. E atrás do seu carro eu vi uma águia preta e branca se posicionar em cima. Amém. Bem, nos primeiros louvores, eu vi uma grande palheta azul. Ela ficava naquele local ali. E ela diminuiu e ficou do tamanho normal e foi entregue para o Samuel. A irmã que está atrás do Paulo Sérgio, do lado do Juan, ali, você, irmã. Eu vi como se fosse um grande secador de cabelo enorme, ele ficava nessa direção. E a boca dele ficava na irmã. E esse secador sugou a irmã e a sua filha. Eu tenho uma palavra de Deus para a irmã. Assim diz o Senhor, aqui não é uma igreja como você pensa. Aqui eu convoco trabalhadores e os que não têm vergonha da minha obra. Fale, pois até agora os teus lábios ainda estão selados. Eu vi durante o louvor, no peito de alguns irmãos, um olho fechado. E esse olho é os olhos espirituais. É o teu espiritual que está fechado. E esse espiritual está fechado daqueles que não dão valor das palavras que saem do púlpito. Você que disse que não era bem assim, você que não concordou com alguma coisa, essa visão é com você. Os teus olhos estão fechados e não abrirão, assim diz o Senhor. Daqui tu sai para a morte, que nem um cego espiritual. Quando o Senhor falou do Silas Malafaia, eu tive uma visão com ele. Eu vi ele num palanque, e ele falava, e da boca dele saía como vermes, como minhocas grandes, só que essas minhocas, elas eram de pedra. E essas minhocas iam e entravam naqueles que estavam ouvindo, e eu conseguia ver como se fosse aumentado, eu vi os cabelos entrando por dentro dessas pessoas, essas minhocas de pedra. E isso são as palavras dele, que está corrompendo uma geração. E uma geração cairá. E a próxima geração se levantará por causa das palavras do Senhor. Muitos lá de dentro ouvirão as suas palavras, diz o Senhor. E por isso grande será o teu galardão, porque tu falaste o que vem de mim, diz o Senhor. Quando o Senhor falava das assembleias, tive uma visão. Eu vi uma espada vindo aqui de trás e tentando cortar
o braço esquerdo do Senhor, mas ela derretia. Ela batia e se derretia, essa espada, como se o Senhor fosse algo de fogo. Então, quando o Senhor falou que quem vota está em falta com Jesus, outra espada veio do outro lado e tentou cortar também o braço do Senhor, e aconteceu a mesma coisa, ela se derreteu. E essas espadas, infelizmente, diz o Senhor essa palavra, infelizmente, são daqui. Palavras pelas costas, palavras que se falam por trás do sacerdote. Assim diz o Senhor: eu menei a cabeça e estou sorrindo, nada pode atingir a esse que eu coloquei nesse lugar. Aleluia. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Você pode dizer que o Senhor teu Deus tem te visitado, não te desamparou, não te abandonou, tem te sustentado até aqui. Mas nunca esqueça que Deus é verdadeiro, e Ele também disse: a quem muito lhe é dado, muito também será cobrado. Bendito Deus, excelso, glorioso, dá-nos graça e nos ensina a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio, Deus. Não nos deixe nos perder nos nossos próprios conceitos e pensamentos, Senhor, pois nós já sabemos, não somos a fonte da verdade, mas precisamos aprendê-la, conhecer a verdade e ser liberto por Ele. Por isso, Senhor, nos liberta, nos dando a Tua verdade plena, Deus. Pois nós que pedimos, cremos que a suportaremos, Senhor. Porque os tempos são findos, Deus, e já não resta mais muito o que esperar. Por isso, conta conosco, Deus, pois não temos outro bem além de Ti. Dá-nos graça, pois sem Ti nada podemos fazer, em nome do Senhor Jesus. Nós ainda somos, Senhor, e esperamos que o Senhor nos recrute ao campo de batalha, como os Teus últimos guerreiros. Jesus!